A voz do trono dizia: só os servos louvem, só quem teme louve. Senhor, mas eu quero cantar. É meu servo, cante. Não é? Eu não recebo. Senhor, eu quero cantar para ti. Você só pode devolver para mim aquilo que eu dei para tu, porque o louvor vem dele para voltar para ele. Gente, pelo amor de Deus, não se empolgue. Pastor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aquilo ali é uma profecia para o novo céu e nova terra, onde o leão e a ovelha ficarão juntos, onde a criança e a serpente ficarão juntos. Tudo isso, essa unidade na terra, louvará a Deus. Não fala bobagem. Povo de Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar servindo a Deus e servindo vocês com a pregação do Evangelho. Deus marcou, creio que Deus marcou esta noite para marcar nossas vidas. Minha gratidão ao pastor Romildo pelo carinho, pela oportunidade que me é dada para estar servindo ao povo que Jesus lhe confiou, e a todo o corpo de obreiros que Jesus os dê graça cada vez mais. Ao cantor, eu não memorizei seu nome, filho. Alan o quê? Moraes. O Brasil vai ouvir muito esse nome. Que Jesus te use sempre e guarde o seu coração. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 1 está escrito assim: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra, poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês sobre os retratos da igreja vitoriosa. Eu estava assentado ali, meditando no texto, e enquanto o cantor dizia que ele não conseguia sair dos hinos da harpa, eu comecei a rir.
Eu comecei a rir com alegria em perceber quando a igreja está numa só dimensão diante de Deus. E enquanto ele cantava, o Senhor colocava essa palavra no meu coração e eu fazia aqui as minhas anotações. Ele foi hoje como um tangedor que tocava o seu instrumento e a mão de Deus veio sobre o profeta Eliseu. E hoje não é o mesmo Eliseu, mas é o Eliseu de Deus também. O Deus do Eliseu está aqui. E eu preciso de sua atenção para as verdades que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês. Esta igreja comemora 72 anos. Para essa igreja chegar onde chegou, ela definiu sua imagem. Ela tem a sua característica. Atualizações sem perca da identidade. Investimento sem perca da essência. E a Bíblia apresenta muitas características de igrejas locais que se encaixam, que se enquadram no perfil da igreja universal. Quando eu digo igreja universal, eu digo o corpo místico de Cristo em toda a terra. Irmãos que não vemos, irmãos que ainda não os conhecemos, são chamados teologicamente de a igreja invisível. Aqueles que não estão aqui, estão em outros países, mas servindo ao mesmo Deus. Estamos separados pela distância, mas unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo Espírito. Esta igreja invisível, esta igreja que vocês não estão vendo, e vocês são a igreja, nós somos aqui a igreja que eles não estão vendo, tanto eles de lá para cá não nos enxergam, e nós daqui para lá não os enxergamos. Nós nos compomos, nos formamos, nos completamos como corpo de Cristo e com os retratos, com as imagens, com a identidade que o Apocalipse 19 nos apresenta. É um livro para a igreja. Infelizmente, é o livro que a igreja mais despreza. Repito, Apocalipse é um livro para a igreja, não é um livro para ímpios, não é um livro para curiosos, não é um livro para matemáticos, não é um livro para cientistas, é um livro para a igreja. E a igreja peca. A igreja da última hora peca porque despreza o livro do Apocalipse. E quando eu, que faço parte da igreja, desprezo o livro do Apocalipse, eu estou em concordância com Satanás. Porque Satanás tem um desprezo maior. Ele chega a odiar esse livro. Em alguns ambientes em que prego sobre o Apocalipse, eu percebo no olhar de alguns crentes temor. Onde esse cara vai se meter? Em alguns outros ambientes, quando eu abro no Apocalipse, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, eu ouço esse som. Principalmente vigílias, porque é um livro que gera temor. Eu estou escrevendo um livro sobre o Apocalipse, Apocalipse, o livro da nossa vitória. Meu irmão é o meu design. Ele disse, que modelo de capa você quer? Eu disse, me mande todas as capas possíveis que você achar sobre o Apocalipse. E quando ele me envia, são apenas catástrofes, dragões, 666. E o povo olha para o Apocalipse e o rejeita. E a igreja entra na onda e despreza o livro que o diabo odeia. Se o diabo odeia esse livro, eu devo amá-lo. Se eu desprezo o livro que o diabo odeia, estou junto com ele, é nós. Mas se eu o amo,
É uma arma a mais que eu tenho para vencê-lo. Olha o que diz Apocalipse 1, versículos 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E ele deu ao anjo que notificou a João, seu servo. Palavra da parte daquele que era, é e há de vir. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam as palavras deste livro. Não há outro livro na Bíblia que te prometa felicidade ao lê-lo. Desculpe minha franqueza, mas a maioria dos livros da Bíblia, quando você lê, você fica atribulado. Mas o Apocalipse é uma garantia de felicidade. Então, se o Apocalipse, nele está escrito que se eu valorizá-lo, serei mais feliz, e enquanto eu estou lendo eu fico triste, o problema não está nele, está em mim. Porque o Apocalipse é palavra de Deus e me garante que eu serei feliz. Então, esse é um livro para a igreja. A igreja precisa prestar atenção nesse livro. Capítulo 1, a igreja é apresentada a João como 7 castiçais. Capítulo 2 a 3, o Apocalipse começa como 7 cartas a 7 igrejas locais. Do capítulo 4 ao capítulo 18, a igreja não mais na terra é citada. Porque do capítulo 4 ao capítulo 18 se detém aos acontecimentos terrenais. Porque no capítulo 4, João se vê na sala do trono, experimentando o que a igreja experimentará: o toque da trombeta, arrebatamento e visão de Cristo no trono. Quando João está na sala do trono, ele percebe o que a igreja experimentará. A partir do capítulo número 5, quando os selos são abertos, começa a ser apresentado o que vai acontecer na terra. Capítulo 5 e 6, as aberturas dos selos. Capítulo 7, o Senhor levantando 144 mil pregadores judeus, porque o Senhor começou a salvação com eles, Abraão até Cristo, e a mensagem veio deles, o evangelho veio através deles. Então não será incomum, quando a igreja for arrebatada, o Senhor levantar judeus para pregarem o evangelho. Muitos já disseram que quando a igreja for arrebatada não mais haverá pregação e que as páginas da Bíblia ficarão em branco. Esquece isso, pelo amor de Deus. É aí que ela será mais examinada e as pessoas se assustarão dizendo: é verdade, estava tudo aqui. Capítulo do número 8, há um silêncio no céu e depois há trovões de juízo sobre a terra. Capítulo 9, ainda começa trovões e anjos que pregam desde os céus e toques. Capítulo do número 10, há um grande anjo com os pés na terra e no mar, e dá um livro a João, para que ele se alimente daquele livro, e aquele ser diz a João que o que João vê e prega vai alcançar nações. Capítulo do número 11, o Senhor estabelece um período onde louvores são entoados desde os céus, quando as duas testemunhas morrem e ressuscitam em Jerusalém, que é chamada de Sodoma. A Jerusalém que nós tanto amamos, que os profetas tanto amaram. Capítulo 12, a gente tem o evangelho resumido. A serpente perseguindo uma mulher que é Israel, que dá à luz a um filho que é Cristo. E a serpente não vence a mulher nem o filho, ela deixa de perseguir a mulher que é Israel e vai perseguir o filho que é Cristo. Mas esse filho nasce e cresce voltando para o lugar de onde veio. É o resumo do evangelho, desde Israel à ascensão de Cristo. Quando você chega no capítulo 13, você tem o levantamento, a ascensão do anticristo e do falso profeta. Capítulo de número 14, eu gosto do capítulo 14, porque já mostra os 144 mil do capítulo 7 no monte, porque eles serão perseguidos.
E esses 144 mil de Apocalipse 7 vão sair pregando o evangelho. E muitos se converterão ao Senhor. E agora, eles estão no capítulo 14 em Sião. Mas entenda-me, por favor, a partir do versículo 6 do capítulo 14. Deus envia anjos pregadores. Eu estou dizendo que a pregação não vai cessar quando a igreja sair dessa terra. A palavra não deixará de ser anunciada depois que a trombeta tocar. Jesus disse: vai passar céu, vai passar terra, mas a minha palavra não vai passar. Então vocês já viram comigo que ele vai levantar 144 pregadores, 144 mil pregadores, testemunhas, judeus que vão pregar o evangelho. Depois vocês ainda veem as duas testemunhas. Depois ainda tem os anjos que pregam em Apocalipse 14 a partir do 6, e eles pregam o evangelho eterno nos altos céus, anunciando aos homens da terra. A Bíblia diz que eles pregam o evangelho eterno. Eu gosto disso. O evangelho eterno é o que a Bíblia ensina. Na época em que vivemos, estão adaptando o evangelho ao gosto dos homens. Evangelho teen, evangelho pink, evangelho jovem, evangelho gay, evangelho feminino e evangelho para tudo que é gosto. Mas a Bíblia diz que só há um evangelho, e esse evangelho é o evangelho eterno. O evangelho nunca se adaptará ao homem. O homem precisa adaptar-se ao evangelho. Quando a gente chega no capítulo de número 15 e 16, são pragas de Deus enviadas sobre a terra. Para quê? Para destronar demônios. Se você estudar o Apocalipse, você verá que cidades marítimas são as cidades que mais serão atingidas. Porque em cidades marítimas, em cidades cercadas pelo mar, é onde a imoralidade sexual impera. É onde os homens se levantam contra Deus em suas rebeliões com seu evangelho fácil. E o juízo de Deus vem contra esses lugares. Fazendo o quê? Destruindo a terra? Não! Deus vai destruir o globo terra, pastor? Não! A terra está reservada como um tesouro. E fogo não destrói tesouro. O fogo purifica o tesouro. Por isso que Pedro disse que como tesouro em chamas, ela está sendo reservada para tal. A terra não será destruída, ela será purificada. Perceba em nome de Jesus que no capítulo de número 21 está escrito: novo céu e nova terra. Deus fará novo os céus e nova a terra. O versículo 5 diz: faço nova todas as coisas. Não é faço de novo, é faço novo. Fazer de novo é destruir para refazer. Não é isso que acontecerá na grande tribulação. Deus fará a terra nova e Deus fará o céu novo. Poder para isso ele tem. Agora a fé é que pode as pessoas não ter. Mas tudo isso que acontecerá é Deus expulsando demônios, quebrando quadrantes que demônios estabelecem sobre lugares, sobre setores. Sabe por quê? Porque depois do arrebatamento a igreja vai descer para reinar nessa terra. E a terra precisa estar purificada para receber a noiva que é santa. Quando a igreja descer para reinar nessa terra, já estou adiantando e não posso, que eu vou chegar no 19. Quando a gente chega no capítulo 17 e 18, a Bíblia fala sobre uma cidade chamada Babilônia. A Bíblia sempre apresenta a cidade que se opõe ao povo de Deus. E onde isso começou? Babilônia começou em Babel, lá em Gênesis capítulos 10 e 11. Tudo aquilo que se opõe a Deus, todo sistema que é contrário à palavra, escute-me por favor, todo sistema é confirmado por uma cultura. Gente, eu preciso de sua atenção.
a cultura de um país é determinado pelo sistema, e o sistema é mantido pela cultura. Então Babel gera Babilônia. O que foi Babel? Desobediência à palavra. O que foi Babel? Chegar a Deus de um modo próprio, não do modo de Deus. O que foi Babel? Deus disse: se espalhem. Eles disseram: vamos nos unir. O que foi Babel? Só o nome de Deus é glorificado. Eles disseram: nosso nome será grande. E o que Nabucodonosor, o grande da Babilônia, disse? Essa é a Babilônia que eu construí para a minha glória, pela minha magnificência. E assim, a Babilônia vem sendo chamada na Bíblia de toda cidade, sistema, cultura que se opõe aos princípios de Deus. Quando você chega na carta de Pedro, ele, para falar de Roma, que pegou todos os costumes do mundo greco e babilônico, Paulo chama Roma de Babilônia. E em Apocalipse, João chama todo sistema que se opõe a Deus de cidade. Porque cidade tem cultura, cidade tem sistema, cidade tem organização. Assim como a igreja é uma organização e é chamada de cidade. Paulo chamou a igreja de edifício. E aqui nós temos no capítulo 17 e 18 a grande Babilônia, o grande sistema, a grande cultura. E a cultura em nosso país é uma das piores do mundo, que se opõe ao evangelho, mesmo sendo chamado de país cristão. Agora há um segredinho na palavra cultura, onde demônio se aproveita deles, onde os sábios para o mal se aproveitam desse segredo. Cultura, um dos significados é culto ao sistema, culto ao poder. Não abrir mão do nosso conjunto de pensamentos. E quando o diabo entra na cultura, se torna normal a nudez, se torna normal o que a Bíblia condena, se torna normal o desrespeito, se torna normal quebrar princípios, se torna normal homem com homem, mulher com mulher, se torna normal filho bater em cara de pai, se torna normal a traição, se torna normal trocar de mulher como se troca de roupa, se torna normal ter sexo, fazer sexo antes do casamento, porque o culto da cultura é honrar o sistema que se opõe a Deus, manter o sistema que se opõe a Deus. Agora, quem quebra o sistema da Babilônia? Quem se opõe à cultura babilônica? A igreja. Lá em Babel, Deus disse: descerei, e Deus frustrou. E o que Babel, que gerou Babilônia, dizia? Façamos célebre o nosso nome através de uma cidade cuja torre no meio dela toque o céu. Cidade, torre, nome próprio, glória para o nome. Mas um capítulo depois, Deus chama um homem chamado Abrão. E quando Deus chama esse homem, Deus diz assim: eu engrandecerei o teu nome. Ou seja, Deus quebra a cultura de Babel. Se não prestar atenção, não pega. Daqui a pouco a gente dá muito glória. Deus quebra a cultura de Babel. De que modo? A cultura de Babel é glória ao meu nome. Eu me glorifico. Deus desce e diz: não, só eu dou glória ao homem, e tiro. Deus impede o crescimento da Babilônia. Mas quando ele chama Abraão, ele promete: eu vou engrandecer o teu nome. E o que Abraão faz? Agora eu pergunto só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia, por favor, não responde, vai passar vergonha. O que Abraão levanta onde ele chega? Altar, torre para Misaías, Ananias e Azarias. E hoje, quem é que se opõe à cultura babilônica?
Quem é que se opõe ao sistema mundano, que se opõe à palavra? É a igreja. Desculpe minha franqueza. Alguns até gostam de me chamar no direct depois de ficar me xingando, mas eu tenho que falar. E eu vou continuar falando, meu filho. Igreja não é hospital. E, irmão, tá na moda chamar igreja de hospital. Aqui é hospital. Aqui é hospital. E eu nunca vi tanto crente doente, tá igual posto de saúde público, tá faltando remédio, é? Não, meu querido, a Bíblia não chama a igreja de hospital. Você pode achar bonitinho chamar a igreja de hospital, mas a Bíblia chama a igreja de exército. A Bíblia chama a igreja de guerreiros que se capacitam com as armas do Espírito, as armaduras de Deus. Onde eu quero chegar? Onde eu já cheguei? A Babilônia se opõe a nós. Eles vêm de lá para cá. E a gente vai ficar enclausurado dentro de quatro paredes dizendo glória, glória, aleluia, amém? Eu não fui chamado para isso. Nós temos que nos opormos ao sistema e a gente vai para cima. Eu costumo dizer algo e eu quero que você grave isso, só que eu digo em forma de pergunta para chamar sua atenção. Olhe para aquela porta e aquela porta. Quando você olha para uma porta, o que você lembra? Defesa ou ataque? Pode pensar, eu espero, até bebo água. Se você tem uma porta, você está atacando ou defendendo? Defendendo. Então, ao olhar para uma porta, você lembra do quê? Defesa ou ataque? Defesa. O que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está ensinando não é que o diabo ou o inferno vem de lá para cá com porta, porque porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. O que Jesus está dizendo é que a igreja vai daqui para lá e o sistema não vai prevalecer. Só que a gente gosta de ficar aqui dentro, na poltrona, no ar-condicionado, na música boa, no som bom, que eu até estou precisando de retorno aqui. Só que a gente precisa entender que precisamos enfrentar a cultura. Então, antes de você criticar homens como pastor Silas Malafaia, manda uma oferta para ele e depois você pensa em criticar. Porque onde ele tem falado, onde ele tem chegado para defender os princípios da família, eu e você ainda não teve capacidade de chegar, meu querido. Então Deus, em cada geração, levanta vozes proféticas para encarar o sistema. Aí tem crente que diz, Deus é amor, Jesus não é isso. Ah, irmão, para de graça, vai ler Bíblia, pelo amor de Deus. A Babilônia é um sistema cultural. Culto ao sistema. Então, como é que a gente vence a cultura? Fala comigo, através do culto. Ou seja, culto muda a cultura. Repete. Por que Nabucodonosor manda fazer uma estátua? Porque a cultura era cultuar imagens. Mas por que os 3 jovens não se prostram diante da imagem? Porque na cultura deles não se cultua a imagem. E quem foi que venceu quem? Qual foi o resultado? O resultado foi que o culto dos 3 jovens em ficar em pé fez com que o rei Nabuco pegasse um decreto e escrevesse: não há outro Deus como o Deus deles. O Deus deles é o verdadeiro. Ou seja, a cultura foi alterada pelo culto. Qual era a cultura em Israel? Chovia, glória para Baal. Vou repetir. Qual era a cultura em Israel? Chovia? Vocês são top, vocês pegam rápido. Qual era a cultura em Israel? Chovia? Para de graça. Qual era a cultura em Israel? Chovia? Aí levanta aí o profeta Elias e diz: eu vou fazer um culto na praça aqui. Vou fazer um culto ao ar livre. Qual é a
cultura de vocês dá glória para Baal quando a água desce. Ok, o verdadeiro Deus não é aquele que vai mandar água. O verdadeiro Deus é aquele que vai mandar fogo aqui agora. Nesse culto que a gente vai realizar, o que Deus mandou? Fogo. Todo Israel se prostrou e a cultura mudou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mude a cultura pelo culto. E o que é culto, pastor? É o interlúdio místico de 2 horas? Não, é a sua vida. Porque adoração é mais do que dó, ré, mi. Que música é essa? É adoração, estilo adoração. Que música é essa? Essa aqui é pop pentecostal. Que música é essa? Essa aqui é clássico. Não, irmão! Adoração é Bíblia. Adoração é aquilo que louva e engrandece a Ele. Adoração é vida. Nem só de dó, ré, mi vive a adoração, mas é no comportamento do crente fora do prédio. Então, cheguei no 18 para chegar no 19. Se não der tempo hoje, a gente conclui a mensagem amanhã, que eu prego aqui amanhã de novo, né, pastor? O 18 mostra o sistema, a Babilônia, o império que vem contra a igreja. Porém, esse império que há muito tempo persegue a igreja, esse sistema que há muito tempo se opõe contra a igreja. Quando você chega no capítulo 19, depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Aleluia é uma ordem. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, só um adendo aqui, os assembleanos gostam muito de falar aleluias. Tá errado, tá? É aleluia. Aleluia, salvação, a glória, a honra, o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia. O que o texto está dizendo, o que essa adoração está dizendo, o contexto dessa ordem, aleluia, louvai ao Senhor. Se ficou confuso, eu explico. Se eu falo aleluia, eu estou dizendo louvados sejam os senhores, adorados sejam os deuses. E o que a Bíblia ensina é aleluia, porque só temos um Deus, amém? É isso aí, gostei do aleluia. Salvação pertence a Ele, só Ele salva. Glória, honra pertence a Ele, só Ele é digno. Poder pertence a Ele, só Ele é a fonte de toda honra e de toda glória. Ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Espera que isso é assustador para alguns crentes. O quê? Deus está sendo louvado pelos seus juízos. Deus está sendo louvado pela sua vingança. Deus está sendo louvado porque destruiu a Babilônia. Sabe o que é isso? A gente precisa também glorificar a Deus quando Ele estabelecer justiça, quando Ele estabelecer juízo. E por que eles estão cantando? Olha só, julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Prostituição nas cartas e no Apocalipse tem 2 sentidos: a imoralidade sexual e a mistura de culto, pessoas que cultuam a Deus, mas se prostram diante de ídolos. E a Babilônia, os irmãos sabem, é o sistema de idolatria de que toda religião está certa e de que todo ídolo pode ser seu Deus. O que importa é você ser sincero. O inferno está cheio de gente sincero. A Babilônia fez com que o povo se prostituísse na adoração. Ou seja, o camarada serve a Deus, mas ao mesmo tempo ele serve a sua carne. E quem serve aos prazeres da carne, ao mesmo tempo em que aparentemente cultua a Deus, é aparentemente um servo de Deus a serviço de Satanás verdadeiramente. A Babilônia gera essa infidelidade. Tiago chama isso de adultério espiritual.
João chama isso de amizade com o mundo. Irmão, eu sei que a palavra é pesada, eu não vou pedir para ninguém dar glória a Deus. Opa, fica comigo, meu. Agora entenda, por favor. Ela fez com que os homens se prostituíssem. Ela o quê? A cidade, a cultura, o sistema. Então, prostituição aqui é você ter as coisas de Deus e ao mesmo tempo as coisas do mundo. Quantos de nós estamos no culto pensando naquela série de imoralidade que está assistindo e prendendo a sua atenção há muito tempo? Quantos de nós estamos na igreja preocupados com as coisas banais e carnais? Quantos de nós estamos no culto, vindo para o prédio, vindo para o templo, mas ainda estamos ligados a vícios, a coisas que se opõem ao sistema, que se opõe à palavra de Deus? Isso é prostituição. E o que o capítulo 18, versículo 4 diz? Outra vez do céu ouvi uma voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Eu acho isso muito lindo. O quê? O Senhor não está dizendo assim, eu vou te tirar daí, povo meu. Não! Deus está ordenando, sai daí! Aleluia! Como assim, pastor? Eu repito, Deus não está dizendo que vai lá te arrancar do lugar da tentação, porque ninguém cai de vez. Nós entramos em ambientes da tentação. O que a Bíblia ensina? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que a Bíblia ensina? Livrai-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Então vamos pegar essas três palavras: vigiai, não entreis; vigiai, orai, não entreis, não cair. Uau! Tá aqui os degraus que a gente deve subir. Se a gente decidir descer, óbvio, é queda. Vigia, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Livra-nos do mal e não nos deixa cair em tentação. Jejuar, vigiar, orar, não entrar, não cair. Pegou, não? É isso que dá pregar em Apocalipse. Vigiai para que não entreis em tentação. Ok. Vigiar, orar e entrar. Repete. Mas tem outro versículo: não nos deixe cair. Então bora de trás para frente. Cair, entrar. Ok, só cai quem entra, só entra quem não ora, só não ora quem não vigia. Yes, consegui! Eu era doido para falar esse negócio. Então, perceba o que o texto diz: sai dela, povo meu. Eu já fui predestinado, eu faço o que eu quiser. Se Deus quiser, Ele me tira daqui. Vai, tu vai pro inferno de cabeça para baixo. Sai dela, povo meu. Deus, tira minha namorada de mim. Não, se o namoro tá escandaloso, termina esse namoro. Deus, me tira desse emprego que eu tô mentindo para vender. Não, chega lá no patrão, fala que você é crente, você não precisa mentir para vender. Sai dela, povo meu. Então você precisa entender que um dia a igreja vai cantar pela destruição que Deus operará contra a Babilônia. E se tu estiver nela, tu cai junto. Se estiver nela, não é igreja. Então a igreja será vingada. É o primeiro retrato que eu vejo da igreja. A igreja sendo vingada. Está no versículo 2. E das mãos dela, da Babilônia, vingou o sangue dos seus servos. Irmão, enquanto tem crente chamando a minha esposa no direct, porque eu não tenho paciência, mas chama ela, que ela tem. Meu namorado me largou, vou desviar. Eu já falo assim, tchau.
Enquanto tem crente largando Jesus por causa de namoro, enquanto tem crente trocando eternidade, porque não deram oportunidade para ele cantar no microfone. Enquanto tem gente saindo da igreja porque o pastor não deu Pai do Senhor para ele. Enquanto tem gente saindo da igreja porque não venderam fiado na cantina, ou porque alguém... Enquanto tem crente mudando de igreja ou desviando porque não deu curtida, ainda bem que o Instagram tirou. Toma, bestalhado. Enquanto tem crente largando Jesus por bobagem, a cada 3 minutos, olhe no seu relógio, tem um crente morrendo no mundo por não negar o nome de Jesus. E o texto está dizendo: Deus vai se vingar. Ele vai fazer justiça, mas não é do seu modo, não é do meu modo, é do jeito dele. A igreja perseguida por causa da justiça, não é pela justiça, que tem pastor aí que tem que ir para a cadeia mesmo, tá, irmão? Tem pastor aí que tem que dar satisfação à justiça porque é ladrão mesmo. Mas a igreja perseguida por causa da justiça, essa será vingada. Ela será vingada, conforme diz o versículo 2. Das mãos dela, Deus vingou o sangue dos seus servos. O Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. O Tomé, que foi crucificado em uma cruz, e o André em forma de X. O João, que tanto perseguido foi. Quantos e quantos irmãos se unem a eles. O Paulo, que decapitado foi. O Isaías, que segundo a história foi cerrado ao meio. Deus vingará os nossos irmãos. Missionários na China que foram encontrados com seus corpos dilacerados, tem outra palavra lá, em latas de tinta. E a gente está aqui reclamando e ninguém veio visitar eu. Vou para a igreja, mas não, porque ninguém veio visitar eu. A mesma distância daqui para lá, de lá para cá. Levanta e vem! Em Atos capítulo 3 e 4, Pedro e João são presos. Ninguém vai visitar eles. Pedro e João, cadê vocês? Nós veio aqui só para ver vocês. Não! Ninguém vai visitar eles. Passaram a noite na prisão. E quando saíram da cadeia, onde eles foram? Para a igreja, atrás dos irmãos. Os irmãos não vêm, eu vou a eles. Eu estou querendo te dizer, para de frescura. Você não é bebê, Jesus não é babá. Cresce, amadurece na fé. Se alguém não te ajudou, é porque Deus é quem vai te ajudar e fazer milagre na sua vida. Se ninguém fechou a porta para você, se ninguém abriu porta para você, não precisa você dizer que, meu Deus do céu, ninguém abre porta para mim. É porque você é uma chave para abrir porta para outros, irmão. Tenta enxergar as coisas de outro modo, mas não larga Jesus por nada. A igreja será vingada. Está escrito. O segundo retrato que nós temos da igreja é que a igreja verdadeira já está preparada. Por favor, diga, já está. Ok, está no versículo 7. Regozijemos, alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento. E já a sua esposa se aprontou, já está pronta. Isso me empolga, não sei se te empolga, então eu repito para ver se te empolga. A igreja já está preparada. Tomara que tenha alguém assistindo aí. Não põe no tema do seu congresso, sim. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Para eu falar para a igreja se preparar. Israel que se prepare. A igreja
Já está pronta. Pastor, eu acho que não. Então tu não tá. Mas a igreja está. Cadê essa igreja que eu não tô vendo? Eu disse que é a igreja invisível. Eu não te conheço, você também não me conhece, mas a Bíblia diz: ele conhece os que são dele. A noiva já está preparada. A qualquer momento ela... Fica aí procurando a igreja preparada para tu ver se tu não fica. Irmão, a igreja verdadeira está dando glórias aqui pela justiça. A igreja verdadeira, ela gosta de ter suas vestes lavadas. Então, se Jesus está dizendo que a noiva já está preparada, isso quer dizer que a qualquer momento a trombeta toca. Agora me entenda. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Olha como a Bíblia se encaixa. Olha como ela vai entrando em concordância. Ele diz assim no versículo 2: eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Aí ele diz: esse marido é Cristo. Irmão, quando a noiva chega para o casamento, ela só olha para o noivo. E o noivo fica à sua espera para recebê-la. Então isso é lindo entre Jesus e a igreja. Não é só a igreja que espera Jesus. Jesus também espera a igreja. Em todos os casamentos, as atenções são para quem? Para a noiva. Mas no casamento da igreja com Cristo, a atenção é para Ele. Porque a própria noiva canta: a Ele a glória, a honra e o poder. Aleluia! Essa é a igreja preparada. É aquela que só olha para Ele, que só glorifica a Ele. Qual é a igreja preparada? É a igreja de servos. Olha o que diz o versículo 2: dela vingou o sangue dos seus servos. Olha o que diz o 5: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. Então a igreja preparada é aquela que só olha para o noivo. Segundo, a igreja preparada é composta de servos. Louvai ao Senhor os seus servos. A igreja que olha para Ele é a igreja que louva-o como servos. Eu gosto do versículo 5, diz assim: uma voz saiu do trono que dizia: louvai o nosso Deus. Ou seja, a gente precisa ouvir a voz do trono para que a gente possa louvar de forma correta. Os nossos compositores precisam voltar a ouvir o trono. Porque se a voz vem do trono, essa voz que vem do trono diz assim, ó: louvai o Senhor nosso Deus. Então a voz vem do trono capacitando-me para louvar aquele que está no trono. Está escrito, versículo 4, 24 anciãos, 4 animais se prostraram e adoraram a Deus que está assentado no trono. Então ele está no trono, os 24 anciãos estão ali adorando ao que está no trono. Eles estão adorando aqui, ó. E enquanto eles estão adorando ao que está no trono, do trono sai a voz: louvai. Aí eles louvam. E do trono sai a voz: louvai. Aí eles louvam. E do trono sai a voz: louvai. Aí eles louvam. É desse jeito que está acontecendo aqui. Eles estão adorando aqui e a voz vem de lá: louvai. O que é isso, pastor? Adoração. Como assim adoração? Porque dele, por ele e para
para Ele são todas as coisas, a honra, a glória e o louvor. Eu gosto de fazer assim, o louvor é assim. Então, eu vou ler de novo para tu não dizer que eu estou inventando coisa. O versículo de número 5. Saiu uma voz do trono que dizia: louvai o Senhor nosso Deus, vós os seus. Ok, de novo, vós os seus. Tá mandando quem louvar? Me ajuda. Tá mandando quem louvar? Seja sincero, a igreja hoje se empolga ou não se empolga com o sertanejão lá cantando música de Jesus? Fala a verdade, mente não, eu ouvi o sim. Sim, sim. Aí de repente começa a louvar Jesus. Aí os crentes compartilham. E os crentes reposta. E os crentes, olha aí, adorador. Tu tá de graça. Tu tá de graça. Não, pastor, é coisa linda, pastor. É a obra de Deus, é o evangelho. Deus está honrando o compositor fulano. Tudo bem, pode ser um monte de coisa, adoração não. A igreja hoje faz isso, mas vai chegar um dia que a igreja vai entender o Apocalipse 19. E o que está no Apocalipse 19? Eu leio de novo. A voz do trono dizia: só os servos louvem, só quem teme louve. Senhor, mas eu quero cantar. É meu servo, cante. Não é? Eu não recebo. Senhor, eu quero cantar para ti. Você só pode devolver para mim aquilo que eu dei para tu, porque o louvor vem dele para voltar para ele. Gente, pelo amor de Deus, não se empolgue. Pastor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aquilo ali é uma profecia para o novo céu e nova terra, onde o leão e a ovelha ficarão juntos, onde a criança e a serpente ficarão juntos. Tudo isso, essa unidade na terra, louvará a Deus. Não fala bobagem. O cara bebe todas, aí no final do show tá dizendo que tá adorando Deus. Ai, a mulher, uma prostituta, chega no final do show, tá dizendo que tá adorando a Deus. Deus não recebe adoração de quem não tem vida de adorador. Adoração é de gente serva. Davi disse: fica bem aos servos louvarem ao Senhor. Quer louvar? Para de fazer show mundano. Mostra. Depois você vai adorar com a boca suja. Lava a boca para falar de um nome tão santo. Aí tem crente que está assustado. Tu é servo? Louva, está escrito. Louve os servos. Galeria, louve os servos. Ah, pastor, mas é trabalho. É profissão. Sério? Adoração? Entenda o contexto que eu estou falando. Adoração não é profissão. Crente não anda sujando a boca com música que não glorifica a Deus. A Bíblia não separa a vida espiritual de secular. Não, não e não. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. A igreja é santa em todo lugar. No seu trabalho, Deus é cultuado. Cultura alterada pelo culto. Na escola, Deus é cultuado. É comprovado que a maioria dos nossos jovens tem vergonha de trazer os colegas de escola para a igreja. Senão o colega vai dizer: é tu mesmo? Por que, irmão? Porque lá participa de todas as comemorações ímpias. Faz parte dos anátemas. E aqui quer dar uma de adorador. Mas o texto diz: os servos e os que temem, esses louvarão. Então hoje vai ter um monte de gente querendo conquistar o público gospel. Eu tô de olho neles. Para de fazer sucesso aqui, tem as igrejas para a gente subir lá. Eu sou ex, eu sou ex, eu sou ex. Para mim pouco importa de onde tu veio. Mas me importa se você faz parte da igreja preparada e se vai para onde ela vai. Fica bem aos servos louvar. Então a igreja está preparada.
A igreja é composta daqueles que louvam o noivo. A igreja é composta de servos que se importam com o noivo. Agora, e eu encerro, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Um outro retrato da igreja. A igreja vestida com vestes puras e resplandecentes. Irmão, Jesus disse que no inferno vai ter diferença de sofrimento. E no tribunal de Cristo vai ter diferença de galardão. Apocalipse 3 diz que crentes andarão de branco. Diga, de branco. Mas o capítulo 19 já fala resplandecentes. Qual é mais chique? Resplandecentes. Vai para o céu. Santo, santo, poderoso. E aí, Abraão? E aí, Isaac? E aí, Jacó? E aí, Davi? Tá lá. Tudo bonitinho. Mas galardão vai ter diferença. Vai ter diferença. Vai ter crente que vai receber pouco, vai ter crente que vai receber muito. E o muito e o pouco lá não é definido pelo muito e pouco aqui, mas como se faz, apesar do pouco aqui. Não é quantos dias no mês eu estou no púlpito pregando, mas é como eu me comporto na minha casa sem ninguém me ver. Meu galardão não será determinado pela minha postagem, agendas abertas. É o meu quarto fechado. Linhos finos e resplandecentes. Que são o quê? Está escrito. São as justiças dos santos. Justiças no plural. Obras de justiça. Obras. Galardão é para quem trabalha, preguiçoso. Galardão é para quem trabalha, crente de banco. Eu sou crente de banco. Vai para a praça pública. Lá tá cheio de banco para tu. Igreja local de servos que recebem a graça para servir e ainda serão recompensados pelo serviço que conseguiram fazer pela graça. Isso é evangelho. Vestes resplandecentes pelas obras de justiça. O que você faz? Eu sento lá e vejo no que vai dar. Se eu te ver no céu, eu vou perguntar: tu veio? Deus é graça mesmo. Obras de justiça. Justiça, relacionamento correto com os homens e com Deus. Justiças. Não é justiça de salvação, é justiça de obras. É o que eu faço, pastor? É. Então eu vou ser recompensado pelo que eu faço? É. Então Deus me valoriza pelo que eu faço? É. Não é pelo que eu sou? Não. É pelo que eu faço? É. Mas as pessoas têm que me amar pelo que sou. Nem tu ama Deus pelo que Ele é. Tu quer que as pessoas te amem pelo que tu é? Eu mandei uma foto pro meu irmão da bateria. Ele tava tristinho. Tava virando desigrejado já. Daqui a pouco eu vou pregar pra esse povo. Aí eu mandei a foto da bateria. Assim, na ceia. Glória a Deus. Aí ele olhou e disse: só lembra de mim pelo que eu faço. Eu falei: é claro, tu quer ser lembrado pelo quê, bonitão? Aí ele: pelo que eu sou. Aí eu disse: ui. Para de graça. Para de meninice. Quem nada faz, nenhuma falta faz. Galardão é obra. Tu tem que trabalhar. Para de cantar: eu quero trabalhar pro meu Senhor, que tu não faz nada. Servo que faz o que lhe é mandado é servo inútil. Irmão, limpa o púlpito pra mim. O irmão vem com a franela e limpa isso aqui, ó.
Limpei, pastor. A caixa ficou suja. Mas mandou limpar o púlpito. A caixa tá no púlpito. É servo inútil. Foi Jesus que disse. O irmão que foi me buscar hoje. Qual é o nome dele, pastor? Isso, esse nome aí. Ele falou assim, eu tava comentando com a minha esposa. Vou deitar e vou descansar. Quando eu falei, sal, o telefone, piririm. Pastor dizendo, vai buscar o pregador. Vou, meu pastor, já tava esperando mesmo. Eu tô preparado para ele. Tem tanta gente que vai receber mais galardão do que eu no céu. Tantos e tantos. Porque quanto menos visto é você fazendo, maior é o seu galardão nos céus. Quem resplandece aqui, vai ter vestes brancas lá. E quem só tem vestes brancas aqui, vai ter vestes resplandecentes lá. Ah, irmão, dá glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão. Aleluia! Sirva. Ajude seus irmãos. A gente é exército, onde os soldados não desistem uns dos outros. Ajude. Nós, assembleanos, ganhamos almas para Jesus, sabia? Aí eu. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem cá na frente para eu orar por você. Aí os irmãos. É Deus. Aleluia. Não, irmão. Hora do apelo, tu olha pro lado, tu olha pro outro. Se for crente com cara de ímpio, tu pergunta, tu é crente? Sou. Ah, então pai do Senhor, pode pensar. Trabalha! Aí, eu vejo, pastor, as pessoas vindo à frente assim. Como é que a pessoa vem nos visitar? Ainda tem vergonha da gente? A culpa é nossa. Eu vou te acompanhar, bora lá na frente. Aí tu já vai expulsando os capeta, irmão. Já vai orando e dizendo, toca Jesus, salva Jesus, liberta Jesus, transforma Jesus. Isso é trabalho. E isso de gente que tem capeta. Nem todo mundo tem capeta. Ontem mesmo eu preguei no interior do Maranhão. Eu falei, traga a pessoa que não é crente do seu lado. E a irmã veio trazendo uma moça. E no meio a moça começou a rolar no chão. Eu vou morrer. Eu falei, se não chegar aqui vai mesmo. Vem atrás, arrasta ela. Isso é igreja servindo. Isso é igreja trabalhando. Mas isso é igreja não trabalhando. A pessoa vem sozinha, aí chega aqui. Aí aceita Jesus, ok. Aí acaba o culto. Eu vejo isso com a minha esposa. Eu já pedi a minha esposa para dar atenção àquela pessoa. Porque os jovens, cada um, vão pro seu grupinho. Nós é da pizza. Aí o outro grupinho, nós é da churrascaria. Aí o outro grupinho, nós é da pipoca com Paraná. E não olha na pessoa que acabou de se entregar a Cristo. Não pega o nome, não pega o endereço, não diz, tamo junto, é nós, e não sei o quê, e bate a selfie. Não sei, serve! Pega meu livro, compra, paga, dá de presente. Pega aquela Bíblia que está guardada há tanto tempo e oferece isso serviço. Glória a Deus. Fica em pé. A igreja já está preparada. Cabe você fazer parte dela. Vamos cantar Poderoso Deus, toda a igreja. Põe Ré maior para mim. Ao que estar assentado no trono,
pode fechar os seus olhos. E ao Cordeiro seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Enquanto a igreja adora Jesus, age nela. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Até quando? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti, poderoso. Ah, meu Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia, seja a honra, pode levantar as mãos, seja a honra. Recebe, Jesus, seja a tua igreja te louva porque te ama. Seja a honra. Recebe o nosso louvor. Ela está triste, mas está cantando. Está doente, mas está cantando. Está se sentindo fraco na fé, mas está cantando. Recebe o louvor dos seus servos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, clame, poderoso Deus, e a alma anseia por ti. Receber esse louvor. A honra, a glória, a força, a salvação pertence a ti. Toda enfermidade que está no seu corpo, eu repreendo ela agora em nome de Jesus. O mesmo Cristo que sara a sua alma está curando o seu corpo agora. Enfermidade, não resista ao nome do Deus que nós estamos adorando aqui agora. A Bíblia diz no Salmo 105 que nenhum daqueles que saíram do Egito saíram inválidos.
Houve saúde total. Traz a restauração da saúde dos seus servos, Deus. Os evangelhos dizem que por onde Jesus passava, ele curava todo tipo de enfermidade, expulsava demônios. Agora há uma libertação de Deus aqui nesse lugar. Você está se sentindo fraca espiritualmente, você está olhando muito para o que fizeram contra você. Em nome de Jesus, despreze o desprezo. Você é muito mais do que dizem, você é o que a Bíblia diz, e a Bíblia te chama de serva de Deus. A Bíblia te chama de servo de Deus, e a Bíblia diz que você faz parte da noiva que já está preparada. Só adore e diga que o poder pertence a Ele, e a fraqueza não terá poder sobre você. Só adore dizendo que o poder pertence a Ele, e o desânimo não terá poder sobre você. Em nome de Jesus, todo desejo de suicídio eu repreendo agora. A cultura da morte está sendo expulsada pelo culto dessa igreja hoje. A cultura do desespero, a cultura do desprezo, a cultura de se esperar o olhar dos outros para se sentir melhor. A igreja quebra essa cultura pelo culto ao Senhor. Em nome de Jesus, o culto ao corpo está sendo substituído pelo culto a Deus através do corpo. Em nome de Jesus, toda dissensão, toda contenda, toda disputa entre nós, toda cultura de contenda e disputa é quebrada pelo culto da unidade. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Nós vamos fazer um canto profético como faziam no tempo de Davi. A Bíblia diz que no tempo de Davi haviam cânticos proféticos. Diga assim, ó: Deus vai te levantar. Entendeu? 1, 2, 3, 4. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai curar. Deus vai curar você. Profetize. Deus vai curar você. Deus está te usando para alguém agora. Deus está te usando para alguém agora. Deus vai curar você. Deus vai curar você. Agora levante a mão e diga: Deus já me levantou. Deus já me levantou. Ele já te levantou como profeta e profetiza. Ele já te levantou como adorador nessa terra. Oh glória! Deus já me levantou. Ele vai te arrancar do chão do desânimo, da depressão, da angústia. Deus já me levantou. Diga: Deus já me preparou. Deus já me preparou. Deus já me preparou. Eu vou ouvir o toque da trombeta. Eu vou ver os meus irmãos em Cristo lá no céu. Deus já me preparou. Nunca esqueça isso. Deus já te preparou. Glorifique a Jesus. Ele é digno. Deus já levantou você. Deus já curou você. Deus sarou você. Você que está afastado do evangelho, você que não é evangélico, algum irmão, alguma irmã vai te chamar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Deixa a gente orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. A igreja vai abençoar a sua vida.
Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Alguém vai te convidar para vir aqui à frente. Alguém vai te convidar para você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Onde está você que se afastou do evangelho, que não é evangelho, que eu quero orar por você. Está vindo uma pessoa, irmã, está trazendo alguém. Onde está a segunda pessoa que a gente vai orar? Assim, ó. Ele não desiste de você. Tem mais alguém pra gente orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar com a igreja. Nós, a igreja, vamos orar por você. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Jesus, aqui está essa mulher que ouviu a pregação da tua palavra. O Senhor conhece a alma dela. O Senhor conhece a mente dela. O Senhor conhece o corpo dela. Que estão essas mulheres que acreditam na resposta da oração da igreja. Que nessa noite o Senhor toque onde não tocamos. Que nessa noite o Senhor entre onde não entramos. E faça o que não fazemos, para a honra e glória do precioso nome de Jesus. Amém. Qual o seu nome, minha querida? Oi? Gil? Eu não entendi seu nome. Gilvete. Acertei? Seu nome, querido? Seu nome? A senhora veio só receber oração? Ela veio só receber oração de cura ou ela não é evangélica? Ela é daqui. Ela é daqui, né, pastor? Ela veio receber oração. Tá bom. Perdoada, viu? Judete, desculpe, eu errei seu nome. Eu tenho esse problema. Repete, por favor, que eu quero acertar seu nome. Gilvete. Romanos capítulo 10 diz: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Mas antes que eu te dissesse isso, você me disse: eu estou voltando. Glória a Deus. Então diga comigo, abaixa sua cabeça, sinal de humildade, e diga comigo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu volto para a casa do meu Pai. Me recebe na sua família. Amém. A igreja recebe ela. Glória a Deus. Obrigado, pastor.